Graça e paz, abençoados. Glória a Deus pelas nossas vidas. Mais um culto online. Honra e a glória para o nosso Deus, Cristo, o ressuscitado. E vamos louvar a Deus nessa noite. Ministrar a nossa adoração a Deus em espírito e em verdade. Domingo abençoado, domingo maravilhoso. E meu desejo é que, pelo poder de Deus, esse dia abençoado, essa noite abençoada, você possa ter participado e agora está agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso. Obrigado, Senhor, por essa tarde maravilhosa. Obrigado por essa abençoada noite que estamos vivendo aqui agora e que em plena e completa vitória que o Senhor concedeu para nós e que nos conduz em triunfo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Isto é uma oração em graça. Gratidão, meu querido. Não adianta nós estarmos pedindo as coisas que Ele já nos deu. Então vamos ser gratos a Deus por tudo. A palavra diz que nós temos que dar graças em tudo e fazer tudo como se fosse para Deus. Vamos louvar a Deus? Louva a Deus pela tua vida, pela tua família, pelo teu trabalho, por tudo que Deus concedeu na tua mão para você administrar, porque nós não temos nada nesse mundo, não vamos levar nada. Então tudo que nós temos aqui, nós, enquanto estivermos aqui, administramos o que foi colocado em nossas mãos, sua casa, seu carro, seu trabalho, e gratidão a Deus. Você me pergunta quem sou, onde estou, pra onde vou. Sou nascido de Deus. Você me pergunta quem sou, onde estou, pra onde vou. Sou nascido de Deus. E muitas coisas você acreditou. Viveu no mundo de ilusões, depositou tua fé em homem que não pode responder suas orações. Acredite, o sol, a terra e o mar foram feitas para você. Vem sentir o poder, vem conhecer os segredos de quem te projetou com amor, corpo e alma e espírito. É luz de vida com o Criador. Você é fruto dos planos de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O nome desse hino chama Gênesis, criação. E esse hino é antigo, só que os sonhos de Deus, quando a gente não entendia o que eram os sonhos de Deus, na realidade é os planos de Deus na nossa vida. Deus já tinha um plano na vida de cada um de nós. Já pensou, meu querido?
o que é um plano de Deus na nossa vida, o propósito de Deus na nossa vida, é coisa boa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né? Como diz lá em João, no Evangelho, o livro histórico de João, né? E ele deu seu Filho em amor por nós. O plano de Deus é maravilhoso para cada um de nós. Mas às vezes as pessoas não sabem como tomar posse desse plano. Você já viu quando as pessoas fazem o plano de saúde? Tem as cláusulas, né? E o plano de Deus também tem a lei dele, o Evangelho da Graça. Ele tem um plano maravilhoso na tua vida. E através do Evangelho da Graça, você aprende que plano é esse nas nossas vidas. E é um plano maravilhoso, onde nós recebemos a herança de Deus. Vamos louvar mais um aqui, ó. Não há Deus maior, não há Deus maior que o nosso Deus. Nosso Deus é o Deus do impossível. Fala com as estrelas, ordena o vento e o mar. Igual ao nosso Deus não há. Deus maior que o nosso Deus, do cativo faz um livre vencedor, a alma do ferido só Ele pode restaurar, igual ao nosso Deus não há. É o Deus de maravilhas, operando quem impedirá. É o Deus de maravilhas que o morto faz ressuscitar. É o Deus de maravilhas que faz estéril dar a luz. Com maravilhas faz o nome de Jesus. Oh, glória! Deus maior que o nosso Deus. Nosso Deus é o Deus do impossível. Fala com as estrelas, ordena o vento e o mar. Igual ao nosso Deus não há. É o Deus de maravilhas, operando quem impedirá. É um Deus de maravilhas que o morto faz ressuscitar. É o Deus de maravilhas que faz estéril dar a luz. Com maravilhas faz o nome de Jesus. Deus de maravilhas, operando quem impedirá. É o Deus de maravilhas que o morto faz ressuscitar. É o Deus de maravilhas que faz estéril dar a luz. Com maravilhas faz o nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Jesus Cristo fez maravilha na minha vida, meu querido. Se não fosse as maravilhas de Jesus, hoje eu não poderia estar aqui, né? Poderia estar lá, aqui tem um cemitério que tem o nome de Santa Cruz. E lá já devia ter um pedaço de pau formado uma cruz dizendo aqui jaz José Ramalho de Souza. Mas os planos de Deus não era este. Por enquanto os planos de Deus, Ele me fez ministro da sua palavra, para que essa palavra chegue aí hoje, na tua casa, na tua família, porque a palavra dele é o poder dele, que já libertou na cruz, e você sabendo disso, você tomando posse disso,
tua vida com certeza muda. No nome dele, em Cristo Jesus ressuscitado. Amém, querido? Então vamos ministrar a palavra desta noite. Maravilha, né? Simplicidade de Deus. Nós estamos aqui louvando a Deus. O maior louvor partido de nós é a confissão. Confissão de fé, gratidão a Deus. Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre a dívida. Que dívida era essa? A Bíblia diz que ele pagou a dívida por nós. Que dívida era essa? Aliás, quando nós nascemos, essa dívida já tinha sido paga. Porque não foi hoje, nem ontem, nem antes de ontem. Foi há mais de 2000 anos atrás, lá na cidade de Jerusalém, que aconteceu o plano de Deus para nos salvar eternamente. E o que ele fez lá, meu querido, é eterno na nossa vida. A salvação é eterna na nossa vida. Não está ali na denominação de fulano de tal, não está com o homem, não está ali acolá. Já foi consumada lá na cruz. O que ele fez por nós, ninguém toma. Só você mesmo vivendo aqui nessa terra, você pode perder de estar usufruindo da salvação. Mas quando você para de chegar lá, você está salvo do mesmo jeito. Porque o que Jesus salvou na cruz não foi esse corpo carnal. O que ele salvou na cruz foi o nosso espírito, o nosso ser interior. A palavra diz que nós temos duas naturezas, uma carnal e uma espiritual. Adão só tinha uma natureza carnal, porque ele foi feito da terra. Nós fomos criados por Deus. Adão foi feito. Nós fomos criados. Tem diferença? Tem. Então ele foi feito alma vivente. Nós, criação de Deus, filhos. Glória a Deus. Então vamos, é outros assuntos, mas nós temos que entrar. Então quando eu vou pregar uma mensagem aqui, quando eu vou ministrar pelo poder de Deus uma palavra, vai abranger várias outras mensagens que talvez já preguei, já ministrei, o que ainda futuramente vai ser ministrada. Nós tivemos três partes, as três últimas partes, primeira, segunda e terceira, qual foi de quarta-feira passada, foi a mensagem, foi a origem das religiões. Nós conhecemos um pouquinho, porque se for se aprofundar vai o ano inteiro. A origem das religiões. Nós vimos qual foi a religião e que as outras se fundiram daquela religião e que não vem ao caso estar falando de denominação, de nome de ninguém, porque o nosso intuito aqui é que você seja esclarecido do que Deus, por intermédio de Cristo na cruz, fez por mim e por você. Esta é a maravilha de Deus para nós conhecer. Então, ele pagou a dívida por nós. Que dívida era esta? Vamos abrir a nossa Bíblia aqui. Eu estou com outra Bíblia aqui, na linguagem atualizada. Eu tenho várias Bíblias, não dá para ler em todas. Nós vamos abrir na nossa palavra aí em Colossenses. Hoje essa mensagem é uma parte só. Colossenses tem muitas maravilhas de Deus. Fica atento nas revelações de Deus que vai ser ministrada a partir de agora na palavra. Porque através de um assunto, muitas coisas é revelado para nós. E outro fato que eu falo aqui direto, aqui nas ministrações, é o seguinte. A Bíblia, o Evangelho da Graça, não cabe interpretação de homem, porque ela já está revelada. Você lê, você entende, compreende. Como nós lemos lá em Efésios 2, versículo 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, está vendo? Já está dizendo que não é tua fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. O que era obra? Tudo que obras são todas as coisas que você faz tentando fazer em benefício da sua salvação espiritual. Então não adianta você fazer essas obras porque
foi uma única obra salvadora na cruz, que quem fez foi Jesus. Ele já salvou. Ele não vai salvar, ele salvou. Então receba aí o que já foi feito. Viu, querido? Receba aí na tua vida o que ele já fez na cruz. Então as denominações, as religiões, não vou tirar a denominação, porque todas as que estão fora aí são religiões. Surgiu de uma, de outra, de religiões e ramificações uma das outras. Então, a graça não é religião, a graça não é ramificação, a graça não é denominação, a graça de Deus é a igreja verdadeira, a que foi comprada com sangue. Nós já vimos aí outrora, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Foi comprada com o próprio sangue. Né? Não é que você vai ali no cartório e faz um estatuto de uma denominação, arruma 7 pessoas e faz um estatuto, põe uma placa lá, Ministério Fulano de Tal. Aquilo ali não é. Né? A igreja de Cristo, o ministério do Espírito, ela foi feito na cruz, comprada com o sangue de Jesus. Milhares de coisas aconteceram lá na cruz que nas religiões não ensinam. As coisas, as milhares de coisas, que é muita coisa. Num dia só, num único dia aconteceu milhares de coisas naquele Calvário. Que só nós ficamos sabendo através do Evangelho da Graça. Porque Mateus, Marcos, Lucas e João é o Evangelho da circuncisão, era a lei de Moisés. Então não tem as revelações depois da cruz. Depois da cruz, as revelações foi dada a um apóstolo chamado Paulo, que nós já vimos aí, nas origens das religiões, nas outras mensagens todas eu falo isso aqui. Ó. Foi dado a um único apóstolo. Teve 13 apóstolos, 12 apóstolos da circuncisão, discípulos de Jesus. Né? Tem até curiosidades que a gente às vezes passa despercebido. Jesus escolhe 12 discípulos, mas quando ele envia, se torna apóstolo. É uma curiosidade, está lá escrito em Mateus. Porque quando os discípulos eram enviados, se tornou apóstolo. Porque a palavra apóstolo significa enviado. Curiosidade simples, mas que muda totalmente. Então vamos aqui em Colossenses, capítulo 2. Versículo. Bom seria que nós lêssemos do 8 em diante, mas nós vamos, para ganhar tempo, se precisar nós voltamos lá. Né? Então vamos ler do 13 em diante. Diz assim, o versículo 13. Mas lá no início tem um título lá. Advertência contra falsos ensinos, a divindade de Cristo e a sua obra redentora. Né? Então as pessoas dizem, eu estou fazendo a obra de Deus. Ninguém faz a obra de Deus, querido. Porque a obra quem fez foi Deus lá na cruz. A obra de Deus, sabe o que é a obra de Deus? A igreja dele. Não é a igreja formada de 4 paredes de pedra. Não é a igreja formada de 4 paredes de pedra construída por homem. Né? A obra de Deus é a igreja, aquela que foi comprada com o sangue dele lá na cruz. Ele derramou sangue e aconteceu milhares de coisas, que nós vamos ver algumas dessas milhares de coisas nesse estudo. É uma ministração e um estudo ao mesmo tempo. Porque nós somos a carta viva. E essa ministração vai apenas lembrar na tua mente que a palavra já está gravada na tua mente e no teu coração. Porque nós somos a carta viva. E se nós somos a carta viva, a palavra está dentro de nós. Nós já viemos de lá com a palavra, só que quando você toma ciência, ouve a graça do apostolado aqui de Cristo, você passa a lembrar. E vê que você estava seguindo caminhos errados. Vamos ler o versículo 13. Fala da dívida. Versículo 13 em diante. E a vós outro que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando-vos todos os seus delitos.
Antes da cruz, existia o pecado. Aí se um homem de hoje que está pregando a palavra, vai falar, mas hoje não tem pecado? Esse pecado que nós estamos falando aqui foi aniquilado na cruz. Nós vamos ver onde está. Foi aniquilado. Aniquilado significa destruído. Extinto, não existe mais. Aquele pecado que Jesus destruiu na cruz não existe mais. O que existe? Aí a pessoa diz, mas fulano está prostituindo, fulano está matando, fulano está roubando, isso não é pecado? No Evangelho da Graça, isto significa obras da carne. E tem castigo para isso? Tem. O castigo é automático. Quando você planta essas coisas que eu acabei de falar, as obras da carne, quando você planta, quando você pratica essas obras, o castigo já é automático. Você está plantando, você vai colher. Você matou, automaticamente vai ser preso e pagar a sua sentença. Matou, vai ser preso. Roubou, vai ser preso. E assim por diante, aquelas obras que estão lá. Em Gálatas, capítulo 5, se eu não me engano, a partir do versículo 16. Já pregamos aqui. Né? Então, nós estamos aqui no versículo 13. Nós lemos do 12. Né? Tendo... Colossenses 2, 14, 13, né? Isso. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Né? Já começa essa passagem aqui, por exemplo, nós que éramos gentios, nós não estávamos incluídos nessa passagem aqui, porque quando nós nascemos, já tinha acontecido isso aqui. Então, quando nós nascemos, nós já tinha acontecido tudo isso. Então, quando você passou a receber essa palavra e creu, automaticamente você creu e tomou posse que você foi adotado. Você não é mais gentil, você se tornou filho de Deus pela adoção em Jesus Cristo. Né? As pessoas que estão no sistema religioso, é difícil crer nisso de primeira linha. É preciso a pessoa ir ouvindo as mensagens e praticando as mensagens para Deus, o Espírito Santo agir, ser ativado na vida da pessoa e o dom da fé ser ativado na pessoa e a pessoa passar a crer. Porque não é fácil não, querido. Né? Da noite por dia você está seguindo, comendo arroz com feijão e depois é uma comida forte, uma comida sólida, uma comida que te dá sustância. Não é fácil não. Seu organismo sente, seu corpo sente. Estou fazendo uma comparação, viu? O versículo 14. Tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Agora vamos ver aqui, nós vamos lendo e já vamos explicando, porque o relógio foi criado pelo ser humano e ele não para. Quando o relógio para, está estragado. O tempo não é contado. E nós estamos nesse mundo e nós temos que respeitar as normas. A palavra diz que nós, como cristãos, nós temos que obedecer às leis humanas. Nosso prefeito, governador, presidente, né? Se ele está ali naquele posto, sendo bom ou mal, ou ruim, foi Deus que colocou ele lá. Porque todas as coisas debaixo do céu está debaixo da mão poderosa de Deus. Até o mal. Tudo é controlado por Deus. Fique ciente disso, meu querido. Olha, como disse o Davi lá no passado, Davi já entendia isso. Davi, por causa do pecado que ele cometeu, ele passou a vida inteira pagando o preço. Porque antes de Jesus morrer na cruz, o homem é que pagava o preço. O homem tinha que fazer, tinha que procurar Deus. Porque Deus estava representado através da presença de Deus, estava representado lá no templo,
ou no tabernáculo, que era antes do templo, numa arca que simbolizava a presença dele, e só quem tinha acesso a Deus era o sacerdote, uma vez por ano, e o sacerdote recebia a bênção de Deus, o poder de Deus, e transmitia para o povo. Depois da cruz é diferente. Deus saiu daquele lugar e hoje Ele habita em nós. Amém. Nós estamos com o poder de Deus na nossa vida. Por isso a palavra diz, essa palavra que nós pregamos, diz que nós temos que saber como andar, como proceder, porque se o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós temos nesse corpo, nessa nossa vida, uma responsabilidade muito grande. E não é porque eu estou aqui pregando, porque você que está aí do outro lado também, você também, Cristo habita em você. Pode não, o Espírito pode não estar ativado na tua vida por falta de conhecimento, mas a partir do momento que você passa a crer, o poder de Deus passa a operar na tua vida, meu querido. A mesma autoridade que eu tenho, você tem também. Não é porque eu estou aqui que eu sou maior do que você é menor do que eu, não. Para Deus, todos os seres humanos são iguais, com exceção do filho da perdição, mas mesmo assim Deus trata como filho também, que é um filho de Deus, só que não obedece a Deus. É bastardo. Lá em Hebreus 12 fala do filho bastardo e o filho da obediência. Então, quem é esse filho bastardo? É aquele que não tem o Espírito Santo e nunca vai confessar que Jesus morreu na cruz para salvá-lo. Ele não crê nisso. Né? Então, vamos aqui, ó. Tendo, versículo 14. Nós estamos lendo em Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Tendo cancelado o espírito da dívida. Aí a pessoa, mas que dívida era essa? Eu nasci e não sei disso, que dívida era essa que eu tinha? Eu já falei antes que nós que nascemos depois da cruz, nós não tínhamos essa dívida, porque quando nós nascemos, a dívida já tinha sido paga. Está entendendo, meu querido? Eu falei em outras mensagens passadas que para Deus, no mundo inteiro, naquela época eram poucas nações, o Brasil nem era descoberto ainda. Mas as nações que já existiam, só existiam 2 povos no mundo para Deus. Ah, tinha o africano, tem o da Ásia, tinha o da Babilônia. A Babilônia hoje, o nome da Babilônia hoje se fundiu em 2 países que vivem em guerra lá. Lá naquela região do Afeganistão, né? Eu até eu lembro, estou com o nome aqui, mas agora mesmo eu lembro. Babilônia, né? Se dividiu em 2 países. Daqui a pouco eu vou falar se eu lembrar, né? Hoje não é a Babilônia, é o Irã e o Iraque. O Irã e o Iraque era a Babilônia antiga, era uma só nação, se dividiu. Hoje é Irã e Iraque. Você pode olhar no mapa lá, no mapa atual e no mapa antigo, você vai ver Babilônia e hoje Irã e Iraque. Verifica a história lá das brigas lá. Por causa de religião também. Pelo poder, né? Tendo cancelado o espírito da dívida que era contra nós e que constava de ordenança. E o que era isso? Que ordenança era? O qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando na cruz. O que era prejudicial a nós e o que era essas ordenanças? Era a lei de Moisés. A lei de Moisés tinha 613 ordenanças. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai, Deus falou para Moisés e ele gravou numa tábua de pedra a lei de Moisés simplificada em 10 mandamentos. 10 mandamentos da lei. Os 10 mandamentos da lei. Primeiro mandamento, segundo, gravado. Aqueles 10 mandamentos subdividem-se em 613 regras e ordenanças. Levítico, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio conta isto. Se você for contar, vai chegar a 613 ordenanças. Né? Era prejudicial para aquele povo, virou um ritual, era um ritual.
É porque o homem precisava sacrificar para chegar a Deus. O homem precisava buscar Deus, ir no monte, fazer aquelas coisas todas. Hoje, por exemplo, eu digo, eu vou para o monte. Eu fui muitas vezes para o monte porque eu não sabia, não conhecia a graça. Mas se Deus habita em mim, o que é que eu vou buscar no monte se Ele habita em mim? Porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está em todo lugar. Ele está aqui agora Ele habita em mim, está aqui neste lugar, está aí na tua casa, está aí na tua vida, está lá no Oriente, está no mundo inteiro, porque tudo pertence a Ele e Ele é onipresente em todo lugar. É uma virtude de Deus que nenhum outro ser tem. Aí o sistema religioso criou o diabo. O diabo do sistema religioso não está na Bíblia. Fala a palavra diabo aqui, fala. Fala de inferno aqui, fala. Mas não é o que foi criado pelo sistema religioso. Que foi criado na Idade Média pelos romanos. Você sabe quem é os romanos, né? Foi criado lá. Para quê? Para já induzir o povo, fazer medo no povo e ter eles presos num lugar, num curral. Com o intuito, como Jesus disse, ovelhas, lobos disfarçados de ovelhas. Que eles não têm preocupação com você não, querido. A preocupação que eles têm é de te manter lá naquele lugar para você produzir dízimos e oferta, para eles enriquecer, mercadejando a palavra de Deus. Na época de Jesus já tinha isso. Vamos continuar aqui, ó. Tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. O pecado de Adão, os delitos, ficou tudo na cruz, cravado na cruz. Tudo que não prestava da velha ordenança, ficou lá na cruz. Nós não herdamos isso. A única coisa que nós herdamos de Adão, que Adão é antes da lei, você sabe por que a lei de Moisés foi dada para o povo de Israel? Porque quando o povo de Israel saiu do Egito, eles não tinham lei. Aí não tinha como Deus cobrar do povo se não tinha lei. Se não tem lei, não tem como você cobrar de ninguém. Aí Deus adicionou a lei até a vinda do que é perfeito, que já veio, que é Cristo. Está escrito lá em Gálatas. E esse evangelho que nós pregamos, o evangelho da graça, a quem primeiro foi anunciado foi a Abraão. Só que não foi dado a Abraão a revelação, visto que nós estamos ministrando nessa noite. Esclarecendo nesta noite para que você tenha conhecimento do que já era e é eternamente. Do que já era e é eternamente. Entendeu? Deus disse, na palavra diz que Ele foi ontem, é hoje e é eternamente. Ele é o mesmo, Ele não muda. Deus é imutável, o que Ele foi ontem, é hoje e é sempre na nossa vida. Ele é nosso Pai, nosso Criador. Então que dívida era essa? Que ordenança era? A dívida era que quem estava na lei tinha que cumprir a lei. Era uma dívida. Se você não cumprisse, era devedor. Se não cumprisse os mandamentos, era devedor. O filho desobedecia o pai. O pai, pela lei, era obrigado a levar o sacerdote e lá o filho recebia a sentença. Às vezes até de morte. Porque a lei era olho por olho e dente por dente. A lei era e é rigorosa. Porque a lei, a primeira aliança, acabou na cruz. Mas a lei de Deus, a lei divina de Deus não acabou. Hoje, na graça, tem a lei de Deus? Tem. E a lei de Deus é mediante a fé em Jesus Cristo. O principal mandamento da lei era o amor. Eles não cumpriam. O principal mandamento da lei era o amor. Tinha a fé também.
Só que não era essa fé que só veio depois da cruz. Né? Até aqui, quando Jesus, lá em Mateus 23, 23, ele está falando com os escribas e fariseus, ele fala das 3 principais coisas da lei. Quer ver? Vamos voltar aqui. Mateus 23, 23. As 3 coisas principais da lei, 23, 23. Vamos ver aqui. Ó. Livro histórico de Mateus 23, 23. 23, 23. Aí de vós escriba, e lá no finalzinho do versículo diz aqui, ó, as 3 coisas principais é a justiça, a misericórdia e a fé. Né? Aí as pessoas pegam esse versículo aqui e diz, Jesus mandou dar o dízimo, mas aqui não está falando, isso aqui era da lei de Moisés. Olha, aí de vós escribas e fariseus, hipócritas. O religioso é hipócrita. A pessoa se tornou religioso, ele se torna hipócrita. Hipócrita porque dás o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Está vendo? Se Jesus está falando do dízimo aqui, mas em que circunstância aqui? Não é da graça, é da lei. O próprio versículo diz aqui, ó, os preceitos mais importantes da lei, que era a justiça, a misericórdia e a fé. E tinha o dízimo também, que era da lei de Moisés. Hoje, quem leva o dinheiro lá no dito altar, que o altar somos nós, não existe altar mais. Altar daquele feito por homens. O altar que Deus habita hoje é em nós somos o templo. E em todo o templo tem um altar. E que altar é esse? Somos nós. Se você está vivendo as obras da carne, o altar está sujo, Deus não habita, Deus está em você, mas não opera nada. Está apagado na tua vida, o Espírito Santo está entristecido, está apagado. Quem rouba, mata, vive bebendo, aquelas coisas, né? As obras da carne. Vamos ver aqui, ó. Então essas 3 coisas da lei, os itens mais principais, tinha a justiça. Quando Jesus de Nazaré foi batizado nas águas, ele foi batizado porque na lei tinha que, até o cordeiro, antes de ser apresentado no templo para ser sacrificado, tinha que lavar. 3 dias antes era separado e lavado até as entranhas, está na lei. Então João não queria batizar Jesus disse, convém agora cumprir toda a justiça. Justiça de quê? Da lei. Jesus de Nazaré era judeu, ele cumpriu a lei por nós. Quando ele disse está consumado, ele cumpriu a lei por nós, porque nós não daria conta de cumprir. Né? Eu lembrei agora que eu falei sobre os 2 povos do mundo, que eram os judeus, os filhos do Egito que foi escolhido por Deus, e os gentios, todas as nações. Hoje, depois da cruz, para Deus não tem judeu nem gentil. O que tem agora? A Bíblia diz que nós somos um em Cristo. É uma unidade. Né? Acabou a inimizade. Tinha uma inimizade dos judeus com as outras nações. Hoje acabou essa inimizade na cruz. Por isso que eu falo que na cruz aconteceram milhares de coisas. Então hoje nós estamos falando a dívida. Que dívida é essa? A dívida foi paga. O título que está aí eu acho que é isso. A dívida foi paga. Né? Está escrito que é ele, né? A dívida foi paga, né? Perdão. A dívida foi paga. Quem pagou essa dívida? Jesus, com o seu sangue. Né? É uma das milhares de coisas que ele fez. Agora nós vamos voltar lá em Colossenses, onde nós estávamos. Capítulo 2, Colossenses, para concluir essa maravilha de Deus para nós. Que é uma palavra maravilhosa para nós. Não tem histeria. Isso aqui é um culto racional, meu querido. O que é um culto racional? Um culto de entendimento. Todo mundo entende, até uma criança entende. Os meus netos, hoje eles estão na casa, não estão aqui presentes, eles não perdem uma live, estão assistindo lá no celular. Se já tiver chegado da roça, eles estão assistindo ali, eles não perdem uma e conhecem a palavra. Tem vezes que, às vezes, até eu não sei alguma coisa
errado aqui, eles me chamam a atenção, porque sabe, conhece. A palavra está gravada no coração e na mente dele já. Louvado seja Deus, eu agradeço a Deus, obrigado, Senhor. Você quer ter uma família abençoada, querido? Cria teu filho na presença de Deus. Criar um filho na presença de Deus não é você levar para uma denominação, tá aí domingo, a semana inteira envolvido lá. Isso não, estar na presença de Deus é cumprir a lei de Deus, a lei divina de Deus, obedecer por meio da fé, a doutrina. Não é estar recebendo a ordenança de homem e você cumprir as ordenanças de homem que não tem nada a ver com Deus. Estar na presença de Deus é igual nós estamos aqui, ó, recebendo a doutrina de Cristo. Direta do trono dele para nós. Direta do coração de Deus para o nosso coração. Glória a Deus. Tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Então, da lei de Moisés para nós hoje, não tem ordenança nenhuma. Ah, mas eu vou guardar o sábado. Guarda os dias, guarda a semana inteira, querido. Porque um dia para Deus não tem diferença de outro dia. Para Deus todo. Aliás, para Deus, não, esse calendário é humano. Para Deus, Deus é eterno, não tem. Ele não mede tempo. O tempo de Deus é eterno. Um dia para ele é como 1000 anos como um dia, e assim por diante. Então, essa medição, ele deixou para nós medir o tempo nosso. Cada um de nós tem um tempo aqui nessa terra. Uma geração. Cada um de nós tem uma geração. A minha geração está aqui, é dos meus pais, né? Alguns já estão partindo. E o mundo não vai acabar, querido. As pessoas estão com medo, aí veio a doença, isso é um sinal da vinda de Jesus, é o fim do mundo. O mundo não vai acabar. A palavra diz que geração vai, geração vem, mas a terra vai permanecer para sempre. Deus prometeu lá a Noé que nunca mais fazia o que ele fez lá. Está entendendo? Então, quem vai acabar? É essa nossa matéria carnal. Porque o que está dentro é eterno, vai voltar para o Pai. A Bíblia diz que nós viemos de lá, estamos com Deus, nós viemos de Deus, vivemos com Deus e vamos voltar para Deus. Está escrito aqui na palavra, só que é outro estudo. Viemos de Deus, vivemos com Deus e vamos voltar para Deus. Tu crê nisso? A palavra dita é um versículo também que diz que você só crê. Você só crê que vai receber de Deus aqui nessa vida, você é um miserável. Eu nem separei esse versículo, mas está escrito aqui no Evangelho da Graça. Hein? Se nós quisermos de Deus só receber aqui nessa terra, nós somos miseráveis. E quando Jesus de Nazaré chegou naquele casamento, né, que ele transformou aquela água em vinho, né, e eles disseram, mas... teve uma revolução ali, uns atritos ali, aí Jesus, pelo vinho que Jesus tinha produzido ali, tinha transformado, houve um atrito, e Jesus disse, o melhor é para o final. Né? Quando nós partimos dessa vida aqui terrena, é o nosso final, então nós vamos estar com Deus eternamente, onde não vai ter mais intervenção desse mundo na nossa vida. Não vai ter uma intervenção desse mundo. O que está aqui nosso, que já veio santo do céu, que é o nosso espírito, não é o nosso corpo carnal, vai voltar para lá. Tu crê nisso, querido? É as revelações divinas de Deus para nós. Vamos continuar agora, vamos passar para o verso, nós estamos no verso 14, o 15. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, na cruz, todo principado e potestade, mas a pessoa diz, mas principado e potestade é o diabo, é Satanás. Não é isso, querido. E vê aqui onde está, aqui, ó, principados e potestades.
principados e potestades. Eu vou ler numa versão atualizada, o versículo 15, Colossenses 2,15. Praticamente traduzindo. 2,15. Já estamos chegando para o final, viu? A dívida, você já ficou sabendo o que é a dívida, né? A dívida eram as ordenanças que as pessoas antes da cruz tinham que cumprir. A lei de Moisés. 2,15, né? Estamos lendo o 15. E foi na cruz, aquele mesmo versículo que eu acabei de ler, traduzido atualmente para a linguagem de hoje. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos. Vamos ver aqui, o 15. Principados e potestades. Principados, versículo 15. Poder dos governos. Potestades, autoridades. Está vendo? Não está falando nada que é diabo e satanás aqui não. O sistema religioso que eles criaram o diabo e que continua falando mais, nessas denominações fala mais no diabo do que de Cristo. O ator principal é o dito pastor, o coadjuvante o diabo, e Cristo aparece como figurante no final lá. É porque eles têm um propósito, arrecadar dinheiro, então tem que ter uma mensagem poderosa de medo para amedrontar as pessoas, porque é o dinheiro que traz a bênção para eles lá no sistema. No sistema religioso o que traz bênção é dinheiro. Diferente da graça, porque quem trouxe a bênção para nós foi Cristo na cruz. Amém. Não é dinheiro. Aliás, a palavra diz que Cristo sendo pobre, Cristo sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer. Mas enriquecer de quê? Dinheiro é riqueza? Quando tu morrer, tu vai levar esse dinheiro? Quando tu morrer, tu vai levar tua mansão, teu apartamento, tua mansão, teu Mercedes, esses carros, que até o nome é difícil de fazer, que é raridade, né? Até difícil de pronunciar. Range Rover, né? Mercedinha, né? Até os meninos ricos, quando eu falo Rolls Royce, né? É o carro mais caro desses carros populares dos ricos, né? Não vai levar nada, querido. Então a riqueza que Cristo, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer, é para nos dar glória, honra, caráter e conhecimento de Deus. Porque a pessoa que não conhece Deus, não conhece nada. Vamos ler o versículo aqui nessa tradução, porque o relógio está que corre. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Das autoridades espirituais. Quem são essas autoridades? Cristo já venceu elas na cruz. Né? Mas no nosso mundo existe. O governo, o poder, versículo 15 aqui, o poder dos governos, das autoridades espirituais. Quem são esses governos? Esses homens grandes nas religiões aí, que tem autoridade, tem poder, mas não prega a palavra. Essa palavra aqui, que para eles não vale nada, é heresia. Não prega a palavra, que é a palavra verdadeira. O evangelho para nós que éramos gentios e fomos adotados, é as 14 cartas de Paulo. Não é Mateus, não é Marcos, não é Lucas, não é João. Agora acredita se quiser. É o evangelho da graça. A graça foi dada a um único apóstolo, o apóstolo Paulo. A graça de Deus que me foi dada, coloquei o fundamento e outro edifica sobre esse fundamento. Então, esses governos, essas autoridades, esses poderosos aí que estão usando o nome de Deus, não pregam o evangelho da graça. Pregam o evangelho da circuncisão, que era Mateus, Marcos, Lucas e João. Está entendendo? Atos dos Apóstolos fala um pouco da ressurreição de Cristo, mas depois mesmo da ressurreição é as cartas dadas ao apóstolo Paulo, a revelação do evangelho da graça dada ao apóstolo Paulo, para que hoje nós estamos tomando conhecimento. Porque eles mataram Paulo lá. Jesus profetizou a destruição de Jerusalém, Jesus profetizou a destruição do templo, e 2 anos antes disso acontecer, eles mataram o apóstolo Paulo. E
puseram uma pedra em cima deste evangelho. Mas agora há mais de 50 anos, 55 anos, ressurgiu no mundo o evangelho da graça. E eu sou um dos membros desse evangelho da graça de Deus. Vamos ver aqui, vamos terminar o versículo. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder, dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou estes poderes publicamente, levando-os prisioneiros no seu desfile de vitória. Esse desfile de vitória, eu já preguei uma mensagem aqui, que assim como ele levou os inimigos, que ele triunfou na cruz, levou quem recebeu a vitória também. Então, ele nos conduz em triunfo, em completa vitória. Né? O rei, quando ganhava uma batalha, você pode ir na história geral, quando um rei ganhava uma batalha de outra nação, ele aprisionava o líder e a sua comitiva maior, e tinha um desfile de quando chegava na sua cidade natal, tinha um desfile apresentando os inimigos, conduzindo-os em triunfo, dizendo: olha aqui a nossa vitória e os nossos inimigos que nós derrotamos. Da mesma forma, todos os principados e potestades na cruz, Cristo derrotou. Então não tem nenhuma entidade contra os filhos de Deus mais, querido. Estão pregando que o diabo é contra você, contra Satanás é contra você, que você vai para o inferno. Isso é mentira, isso foi inventado. Sabe por quê? Vamos ler aqui um versículo aqui, ó. Vou deixar aberto aqui essa aqui, vamos pegar essa outra aqui, ó. Depois da cruz, você que era gentil e foi adotado por Deus, vamos aqui em Romanos capítulo 8. Tudo que era, todo escrito da dívida ele pagou. Tudo que era contra nós, espiritualmente, ele derrotou tudo. Ele não vai derrotar, porque ele derrotou na cruz. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Está vendo? Você está em Cristo? Qual é o Cristo que você está? É Jesus de Nazaré? Cristo ressuscitado? Qual é a dos Cristos? É duas manifestações de Jesus em dois eventos. Um antes da cruz e outro depois da cruz. Então, o antes da cruz, ele concluiu tudo, nos livrou lá na cruz. Hoje nós celebramos, depois da cruz, o Cristo ressuscitado. Por isso, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ah, mas uma crente muito abençoada, de oração, canela de fogo, morreu de câncer. Sei que qualquer um de nós vai morrer de doença. Qualquer um de nós pode contrair qualquer uma doença grande, como o povo fala, e morrer dela, porque nós estamos habitando num corpo humano, um corpo frágil, que a própria palavra diz que no céu não entra carne e sangue, que é fraco. E dentro de nós já tem um corpo espiritual que quando nós morrer, ele vai ser transformado, é o que vai subir para a glória. Amém. Esse corpo vai ficar aqui no pó. O pó volta ao pó e o espírito volta para Deus que o deu. Por isso nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo, a lei do Espírito de vida é uma coisa, não é a lei de Moisés, hein? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei de Moisés era a lei do pecado e da morte. Na lei de Moisés tinha o pecado. Na lei de Moisés tinha a morte. O que é que Jesus fez lá na cruz? Uma das coisas que ele fez foi milagre de coisa. Outra coisa que ele fez, ele venceu a morte. Na lei tinha o pecado. E o aguilhão da morte era o pecado. O apóstolo Paulo explicou isso aqui em 1 Coríntios capítulo 15. Capítulo 15. Versículo 54. 15 de 54. Nós vamos ler lá no finalzinho. Vamos ler aqui o do 54 em diante. Jesus venceu, destruiu a lei de Moisés, que tinha o pecado, e ele venceu a morte na cruz. Uma das coisas que ele fez. Nós já estamos terminando.
E essa mensagem vai continuar, mas não é a segunda parte, é outro título nesse segmento, né, das coisas que aconteceram na cruz por nós. Versículo 54 do capítulo 15 de 1 Coríntios, diz assim, ó: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, está vendo? O nosso corpo carnal é corruptível, ele tem defeitos. O nosso espírito é perfeito, o nosso corpo corruptível, tem defeitos, tá? Não tem ninguém com corpo no mundo perfeito. Se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, que já cumpriu na cruz: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Né? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado era a lei. Que lei era essa? A de Moisés. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, diz que nós não somos só vencedores, nós somos mais que vencedores. Então, meu querido, né? A dívida foi paga. Hoje nós aprendemos que a dívida, que dívida era essa? Era as ordenanças que tinha da lei. Então, na cruz, Jesus cumpriu a lei por nós. E tudo que era da lei de Moisés, para nós hoje está morto. Se você fizer se você fazer um mandamento da lei de Moisés, achando que Deus vai te retribuir em alguma coisa, não vai, porque está morto. Se está morto para Deus, aquele que ele deu aquelas ordenanças para o povo judeu, ele não vai retribuir ninguém. Ele hoje nos ouve hoje pela fé no Filho dele. Hoje nós vivemos pela fé, que é um dom, que foi dada através de Cristo, da cruz. E essa fé está em nós. Está em mim, está em todas as pessoas que é filho de Deus, só que as pessoas não têm o conhecimento, e sem o conhecimento da palavra, o Espírito Santo não é ativado. Porque o dom é ativado através do Espírito Santo. É um conjunto, Espírito Santo, o dom e a palavra. Porque o Espírito Santo trabalha com a espada. Ele tem uma espada que corta dos dois lados. E essa espada chama-se palavra. Não é a escritura, é a palavra, é o evangelho. A escritura é uma coisa, o evangelho é outra. Você sabia disso? Eu já preguei aqui sobre isto. As escrituras se cumpriram na cruz. O que eram as escrituras? Tudo que Deus profetizou através dos profetas, o que ia acontecer na cruz. Então, tudo que estava profetizado por Isaías, Jeremias, Ezequiel, cumpriu na cruz. Aí as pessoas pegam a profecia de Isaías e dizem, vai se cumprir. Essa é a profecia de Isaías, vai se cumprir. Não, tudo já se cumpriu, querida. A escritura já se consumou lá na cruz. Agora, nas religiões estão pregando aí que ainda vai acontecer para quê? Com o propósito de pegar lá e guardar você lá, fazendo medo a você, e você levando dízimo e oferta. Às vezes, deixa de cumprir as necessidades em casa para levar o dízimo. Que é da lei, Deus não recebe isso. Deus não precisa de dinheiro de ninguém. Deus não precisa de dinheiro de ninguém. O sacerdote, antes da cruz, tinha o templo, e o templo era mantido pelos dízimos e as ofertas dos israelitas. Depois da cruz, não existe isso. Não tem esse negócio de empresas disfarçadas de igreja. Depois da cruz não tem isso. Essas empresas disfarçadas de igreja, Deus não habita nisso. É templo feito por mão de homem. Deus não habita depois da cruz em templo feito por mão de homem. 7:48 está escrito lá. Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Depois da cruz, ele habita nas pessoas, que é a igreja.
é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é um pedaço de pão. O sangue de Cristo não é aquele vinho. O corpo de Cristo é o corpo dele, é a igreja. E nós somos membros do corpo dele e ele é o cabeça. Então, meu querido, graça e paz. Viu? Uma excelente semana. Eu desejo o melhor de Deus na tua vida. E o melhor de Deus na tua vida é Cristo. Se você não tiver Cristo, não tem nada melhor de Deus na tua vida. Graça e paz, abençoados e abençoadas.